Este vídeo é a segunda parte do conto Uma Bruxa Nascerá, de Robert E. Howard para Conan. A Witch Shall Be Born foi publicado na Weird Tales em dezembro de 1934. Aqui vamos mostrar o conto na íntegra, utilizando imagens da adaptação feita para a editora Dark Horse e publicada em Conan the Avenger, número 20, em novembro de 2015, roteirizada por Fred Van Lent e desenhada por Brian Shing. Na segunda parte, a partir da crucificação, contamos com os desenhos do brasileiro José Luiz e a arte final por Andy Owens. Foi republicada recentemente no âmbito da coleção de ônibus Conan, da editora Mitos, número 7, Bruxarias e Batalhas. As calças e a camisa do jovem soldado estavam manchadas de sangue seco, molhadas de suor e cinzas por causa do pó. Sangue vertia de um ferimento profundo em sua coxa e dos cortes em seu peito e ombro. Perspiração brilhava no rosto lívido e os dedos pressionavam a manta que cobria o divã onde estava deitado. Mas suas palavras refletiam um sentimento mental superior à dor física. Ela só pode estar louca. Ele repetia sem parar, como quem continua atordoado devido a algum acontecimento monstruoso e incrível. Parece um pesadelo. Taramis, amada por todos os cauranos, traindo seu povo por aquele demônio de Koth. Ah, está! Por que não fui morto? Era melhor morrer do que viver para ver nossa rainha se tornar uma traidora e meretriz. Fique parado, Valérios, implorou a garota que lavava seus ferimentos e aplicava bandagens com as mãos trêmulas. Por favor, fique parado, querido. Vai agravar seus ferimentos. Não ouso trazer uma sanguessuga. Não, o jovem ferido murmurou. Os demônios de Barba Azul de Constâncios revistarão as acomodações em busca de cauranos feridos. Vão enforcar qualquer homem com ferimentos que mostrem que os enfrentou. Ah, Taramis, como pôde trair o povo que a adorava? Ele se contorceu em agonia feroz, chorando de raiva e de vergonha. E a assustada garota tomou-o nos braços, apertando a cabeça contra seu peito e implorando para que ele ficasse parado. Melhor a morte do que a terrível vergonha que recaiu sobre Cauran no dia de hoje. Ele grunhiu. Você viu, Ivica? Não, Valérios. Os dedos suaves e ágeis da garota voltaram ao trabalho, limpando e fechando gentilmente as feridas abertas.
Fui despertada pelo barulho de luta nas ruas. Olhei pela janela, vi os Shemitas massacrando o povo, e então ouvi seu chamado no beco lateral. Tinha chegado aos limites da minha força. Ele murmurou. Caí no beco e não consegui me levantar. Sabia que, se ficasse lá, logo me encontrariam. Matei 3 daquelas feras de barba azul, por estar. Pelos deuses, eles jamais vão se vangloriar pelas ruas de Cauran. Os demônios estão padecendo no inferno. A trêmula garota cantarolou suavemente para ele, como que para uma criança ferida, e selou os lábios doloridos com sua própria boca doce. Mas o fogo que ardia na alma do homem não permitiria que permanecesse em silêncio. Eu não estava no muro quando os Shemitas entraram. Ele explodiu. Dormia nas tendas, junto dos outros que estavam de folga. Pouco antes do amanhecer, nosso capitão entrou e sua face estava pálida sob o capacete. Os Shemitas entraram na cidade. Ele disse: a rainha foi ao portão sul e deu ordens para que deixassem entrar. Ela fez os homens descerem dos muros onde montavam guarda desde que Constâncios adentrara o reino. Não consigo entender, assim como ninguém mais. Porém, escutei sua ordem e todos obedecemos como de costume. Fomos instruídos a nos reunir na praça, em frente ao palácio. Formamos fileiras diante das tendas e marchamos, deixando as armas e armaduras lá. Só Estar saberia o porquê, mas foi ordem da rainha. Então, ele prosseguiu. Chegamos à praça. Os Shemitas estavam em formação no lado oposto do palácio. 10.000 demônios de barba azul totalmente armados. E vimos cabeças surgirem de cada porta e janela em volta do lugar. As ruas que davam para a praça ficaram lotadas de pessoas perplexas. Taramis estava de pé nos degraus do palácio, sozinha, exceto por Constâncios, que ficou alisando seu bigode como um grande felino que acabara de devorar um pardal. Mas 50 Shemitas com arcos em punho estavam em posição logo abaixo dele. Era ali que a guarda real deveria estar. Contudo, foram levados até as escadarias do palácio, tão intrigados quanto nós, ainda que tenham seguido plenamente armados, a despeito das ordens da rainha. A seguir, Taramis falou conosco e disse que havia reconsiderado a proposta feita por Constâncios, sendo que ontem mesmo ela a jogara na cara dele em público e que tinha decidido torná-lo seu consorte real. Não explicou por que permitiu a entrada dos Shemitas na cidade de modo tão traiçoeiro, mas disse que, como Constâncios controlava um corpo de guerreiros profissionais, o exército de Cauran não seria mais necessário e, portanto, seria desmanchado. Então ordenou que fôssemos em silêncio para os nossos lares. Bem, obedecer à rainha é nossa segunda natureza, ele disse. Mas fomos pegos de surpresa e não sabíamos como responder.
Saímos da formação pouco antes de perceber o que estava acontecendo, como homens em transe. Porém, quando a guarda real também recebeu ordens de entregar as armas e debandar, o capitão da guarda, Conan, a interrompeu. Embora, segundo os homens, estivesse de folga e bêbado na noite anterior, ele se mostrava bem acordado naquela hora. Gritou para que os guardas ficassem no lugar até que recebessem ordens dele. E seu domínio sobre os homens é tal que obedeceram, a despeito da rainha. Ele subiu os degraus do palácio e encarou Taramis. E a seguir rugiu. Essa não é a rainha. Essa não é Taramis. É algum diabo mascarado. Foi quando o inferno irrompeu. Não sei bem o que houve. Acho que um Shemita atacou Conan e o capitão o matou. No instante seguinte, a praça virou um campo de batalha. Os Shemitas atacaram a guarda, e suas lanças e flechas atingiram vários soldados que já tinham debandado. Alguns de nós pegaram as armas que pudemos e revidamos. Mal sabíamos por que lutávamos, mas era contra Constâncios e seus demônios. Não contra Taramis, eu juro. Constâncios ordenou que os traidores fossem mortos. Não somos traidores. Desespero e perplexidade abalaram sua voz. A garota murmurou algo piedosamente, sem compreender tudo, mas sensibilizada com o sofrimento de seu amor. As pessoas não sabiam de que lado ficar. Ele explicou. Foi uma confusão louca. Nós que lutamos não tivemos chance. Fora de formação, sem armadura e só com metade dos homens armados. A guarda estava equipada e em formação na praça, mas eram só 500. Eles cobraram um preço alto antes de serem derrotados, mas só deveria haver um desfecho para aquela batalha. Enquanto o povo era massacrado na sua frente, Taramis ficou nos degraus do palácio, com o braço de Constâncios envolvendo sua cintura, rindo igual a um belo demônio sem coração. Deuses, é uma loucura, loucura. Nunca vi um homem lutar como Conan. Ele ficou de costas para a parede do pátio e, antes que conseguissem subjugá-lo, havia pilhas de mortos espalhados ao seu redor, alcançando a altura de suas coxas. Mas enfim o derrotaram, 100 contra 1. Quando o vi cair, arrastei-me para longe dali, sentindo como se o mundo tivesse ruído entre meus dedos. Escutei Constâncios ordenar a seus cães que pegassem o capitão com vida, acariciando seu bigode com aquele sorriso odioso nos lábios.
Tal sorriso estava nos lábios de Constâncio naquele momento. Ele montava seu cavalo em meio a um aglomerado de seus homens, chemitas corpulentos, de barba preta azulada e nariz curvo. O sol baixo cintilava em seus elmos pontudos e nos elos prateados dos corceletes. Mais de 1 quilômetro para trás, os muros e torres de Cauran se destacavam entre as pradarias. Ao lado da estrada de caravanas, uma pesada cruz tinha sido plantada e, naquela sinistra árvore, um homem fora pendurado, pregado pelas mãos e pés com pontas de ferro. Nu, exceto por uma tanga, o homem tinha quase a estatura de um gigante, e seus músculos se destacavam como densas cordilheiras nos braços e troncos, os quais há muito haviam sido bronzeados pelo sol. A perspiração de agonia molhava seu rosto e o peito largo, mas, por baixo da cabeleira negra emaranhada que caía sobre sua fronte baixa, olhos azuis queimavam com um fogo inextinguível. Sangue vertia das lacerações em suas mãos e pés. Constâncio o saudou em tom de deboche. Sinto muito, capitão, por não poder permanecer para confortar suas horas finais. Mas tenho deveres a cumprir na cidade. Não posso deixar sua deliciosa rainha esperando. Ele deu uma breve risada. Assim eu o deixarei por conta própria e daquelas belezas. Apontou para as sombras negras que pairavam de um lado para outro no céu. Se não fosse por elas, imagino que um bruto forte como você sobreviveria por dias nessa cruz. Não alimente ilusões de resgate apenas porque o deixarei desguardado. Proclamei que qualquer um que busque tirar seu corpo da cruz, vivo ou morto, será esfolado vivo em praça pública, junto de todos os membros de sua família. Estou tão firmemente estabelecido em Cauran que minha ordem tem a força de um regimento de soldados. Não deixarei guarda, porque os abutres não se aproximarão enquanto houver alguém por perto. E não quero que se sintam tímidos. Foi por isso que o trouxe para tão longe da cidade. Esses abutres do deserto não chegam mais perto dos muros do que isso. Assim, adeus, bravo capitão. Vou me lembrar de você quando, dentro de 1 hora, Taramis estiver aconchegada em meus braços. Sangue voltou a escorrer pelas palmas perfuradas quando os poderosos punhos da vítima se cerraram convulsivamente nas cabeças dos pregos de ferro. Nós e feixes de músculos se destacaram dos braços maciços, e Conan, inclinando a cabeça para a frente, deu uma cusparada selvagem no rosto de Constâncio. O voivoda riu com frieza, limpou a saliva da gorjeira e puxou as rédeas do cavalo. Lembre-se de mim quando os abutres estiverem devorando sua carne. Ele escarneceu. Os lixeiros do deserto são uma estirpe particularmente voraz. Já vi homens ficarem horas pendurados na cruz sem olhos, orelhas ou couro cabeludo, antes que os bicos afiados abrissem caminho até os órgãos vitais. Ele cavalgou na direção da cidade sem olhar para trás. Uma figura ágil e vertical, brilhando em sua armadura polida,
seguida pelos estólidos capangas barbados. Uma tênue nuvem de poeira marcava sua passagem na desgastada trilha. O homem na cruz era o único toque de vida senciente na paisagem desolada e deserta naquele fim de tarde. Cauran, a 1 quilômetro dali, poderia estar do outro lado do mundo e existindo em outra era. Sacudindo o suor da vista, Conan fitou o terreno familiar com um olhar inexpressivo. Do outro lado da cidade e além, alongavam-se os prados férteis, com gado pastando ao longe, onde campos de cultivo e vinhedos se interpunham às pradarias. Os horizontes a norte e oeste eram pontilhados de vilarejos, miniaturizados pela distância. Menos afastado ao sul, um brilho prateado marcava o curso de um rio e, para além dele, o deserto arenoso começava abruptamente, estendendo-se até depois do horizonte. Conan olhou para aquela extensão ocre, vazia sob a luz do poente, da mesma forma que um falcão em uma gaiola olha para o céu aberto. Uma revulsão o sacudiu quando viu as torres reluzentes de Cauran. A cidade o tinha atraído, aprisionado em circunstâncias que o deixaram pendurado em uma cruz de madeira, como uma lebre pregada numa árvore. Um desejo rubro de vingança varreu-lhe o pensamento. Pragas verteram dos lábios do homem. Todo o seu universo se contraiu e focou, incorporando-se às 4 pontas de ferro que o privavam da vida e da liberdade. Os poderosos músculos estremeceram, torcendo-lhe como cabos de ferro. Com o suor escorrendo, ele tentou fazer uma alavanca para arrancar os pregos da madeira. Foi inútil. Estavam fundos demais. A seguir, tentou arrancar as mãos dos pregos, e não foi a agonia abismal cortando-o como uma faca que o fez, enfim, desistir dos esforços, mas sim a futilidade deles. As cabeças das pontas de ferro eram largas e pesadas. Ele não conseguia fazer com que passassem pelos ferimentos. Um surto de impotência aturdiu o gigante pela primeira vez na vida. Ficou pendurado, imóvel, a cabeça descansando sobre o peito, olhos fechados para protegê-los do brilho dolorido do sol. O bater de asas o fez olhar, bem quando uma sombra mergulhava do céu. Um bico afiado, estocando contra seus olhos, cortou sua bochecha, fazendo-o virar a cabeça para o lado e fechar involuntariamente a vista. O cimério deu um grito desesperado de ameaça, e os abutres fizeram a volta e se afastaram, afugentados pelo som. Tornaram a circular acima de sua cabeça. Sangue escorreu sobre a boca de Conan, e ele lambeu os lábios sem pensar, cuspindo ao sabor salgado. A sede o atacava furiosamente. O excesso de vinho o enebriara na noite anterior, mas nenhuma água
havia tocado seus lábios desde antes do confronto na praça pela manhã. E matar era um trabalho que fazia suar e dava sede. Olhou para o distante rio como um homem no inferno olha para seus portões abertos. Pensou em jorros de água clara, banhando seus ombros em jade líquido. Lembrou-se de grandes canecas de cerveja espumante, cálices de vinho, bebidos despretensiosamente ou derramados no chão das tavernas. Mordeu os lábios para impedi-los de gritar como um animal devido à intolerável angústia. O sol se punha, uma bola lúrida num mar chamejante de sangue, contra um baluarte carmesim que enfaixava o horizonte. As torres da cidade flutuavam irreais, como num sonho. O céu estava tingido de sangue sob o luar turvo dele. Lambeu os lábios enegrecidos e encarou com olhos injetados o rio ao longe. Ele também lhe parecia vermelho sangue, enquanto as sombras rastejando do leste eram pretas como ébano. Em seus ouvidos atordoados soou o bater de asas. Ao erguer a cabeça, observou com olhar lupino as sombras guinando no alto. Sabia que seus gritos não tornariam a afugentá-las. Uma delas começou a descer, mais e mais. Conan recuou a cabeça o máximo que pôde, aguardando com terrível paciência. O abutre avançou rapidamente com um estrondo de asas. Seu bico reluziu, cortando o céu acima do queixo de Conan, que jogou a cabeça para o lado. Então, antes que o pássaro pudesse se afastar, o bárbaro arremeteu a cabeça usando os largos músculos do pescoço, e seus dentes, abocanhando como os de um lobo, se trancaram no pescoço enrugado da ave. No mesmo instante, o abutre explodiu em uma histeria de guinchos e agitação. O bater de suas asas cegava o homem e as garras o rasgavam o peito. Mas ele se manteve firme, os músculos se pronunciando como caroços em sua mandíbula. E as vértebras da ave predadora se partiram entre aqueles dentes poderosos. Com um derradeiro espasmo, o pássaro amoleceu. Conan o soltou e cuspiu o sangue de sua boca. Os demais abutres, assustados com o destino do companheiro, voaram até uma árvore distante, na qual se apoleiraram como sombrios demônios em conclave. Um triunfo feroz surgiu no cérebro entorpecido de Conan. A vida pulsou forte e selvagem em suas veias. Ainda era capaz de lidar com a morte. Ainda estava vivo. Cada pontada de sensação, até mesmo a agonia, era uma negação da morte. Por Mitra! Ou uma voz tinha falado, ou ele estava alucinando. Em toda a vida nunca vi algo assim. Sacudindo o suor e o sangue dos olhos, Conan viu 4 cavaleiros montando corcéis ante o crepúsculo
observando-o. 3 eram, sem dúvida, membros da tribo dos Uadires, magros e de mantos brancos, nômades do outro lado do rio. O outro, como eles, vestia um calat branco e um turbante esvoaçante sobre os ombros, atado em volta das têmporas por uma faixa tripla de lã de carneiro, mas não era shemita. A poeira não estava muito densa, nem a visão de águia de Conan enevoada a ponto de não conseguir perceber as feições do homem. Era tão alto quanto o cimério, embora seus membros não fossem tão maciços. Os ombros eram largos, e a silhueta rígida como aço e cartilagem de baleia. Uma barba curva e preta pouco fazia para ocultar a agressiva protuberância do maxilar e os olhos cinzas, frios e penetrantes, enquanto uma espada reluzia da sombra do Kafir. Acalmando o inquieto garanhão com uma mão segura, o homem disse: "Por Mitra, eu conheço esse homem." "Sim." Foi o sotaque gutural de um Zuadir que respondeu. "É o cimério que era capitão da guarda da rainha." "Ela deve estar descartando seus antigos prediletos." O cavaleiro murmurou. "Quem imaginaria isso da rainha Taramis?" "Eu preferiria uma guerra longa e sangrenta. Teria dado a nós, o povo do deserto, a oportunidade de pilhar. Da forma como está, chegamos assim tão perto das muralhas e só encontramos este cavalo." Ele olhou para um belo animal montado por um dos nômades. "E esse cão moribundo?" Conan ergueu a cabeça ensanguentada. "Se pudesse descer desta trave, mostraria a você quem é o cão ladrão zaporoscano." Ele rosnou com seus lábios enegrecidos. "Mitra! O patife me conhece." O outro exclamou. "Como me conhece, patife?" "Só há um da sua raça por estas bandas." Conan murmurou. "Você é Olger de Vladislav, o líder fora da lei." "Sim, e outrora comandante militar dos cosaques do rio Zaporoscano." "Como adivinhou? Você gostaria de viver?" "Só um tolo faria tal pergunta." Conan resfolegou. "Sou um homem duro", afirmou Olgerd. "E dureza é a única qualidade que respeito em um homem. Vou julgar se você é um homem ou um cão adequado a ficar aqui e morrer. Se nós o libertarmos, poderemos ser vistos das muralhas." Um dos nômades objetou. Olgerd meneou a cabeça. "A poeira está densa demais. Aqui, pegue este machado de Jebal e corte a base da cruz." "Se ela cair para frente, vai esmagá-lo." Jebal protestou. "Posso cortá-la de modo a fazer com que caia para trás, mas o choque pode rachar seu crânio e despedaçar suas entranhas." "Se for digno de cavalgar ao meu lado, ele sobreviverá." Olgerd respondeu, inabalável. "Do contrário, não merece viver. Corte." O primeiro impacto do machado de batalha contra a madeira e as vibrações que o acompanharam
enviaram lancetas de agonia às mãos e aos pés inchados de Conan. O machado desceu repetidamente, e cada golpe reverberou em seu cérebro ferido, fazendo os nervos torturados tremerem. Mas ele cerrou os dentes e não emitiu nenhum som. O machado cortou. A cruz oscilou na base partida e pendeu para trás. Conan transformou o corpo inteiro em um sólido nó de músculos duros como ferro. Pressionou firme a cabeça contra a madeira e a manteve rígida no lugar. A viga atingiu o solo com força e ricocheteou de leve. O impacto abriu as feridas e o atordoou por um instante. Ele combateu a maré de escuridão, nauseado e tonto, mas percebeu que a musculatura ferrosa que envolvia seus órgãos o salvara de algum dano permanente. Manteve-se em silêncio, embora sangue escorresse de seu nariz e seus músculos abdominais tremessem de náusea. Com um grunhido de aprovação, Gebal curvou-se sobre ele com um par de tenazes usadas para arrancar pregos de ferraduras e as prendeu na cabeça do prego na mão direita de Conan, rasgando a pele para poder envolver o material afundado na carne. As tenazes eram pequenas para aquele trabalho. Gebal suava e puxava, praguejando e lutando contra o ferro teimoso, movendo-se para frente e para trás, tanto na carne ferida quanto na madeira. O sangue escorria sobre os dedos do cimério. Ele permanecia tão estático que poderia estar morto, salvo o subir e descer espasmódico de seu peito. A ponta cedeu e Djabal segurou a coisa embebida em sangue, com um grunhido de satisfação. Então jogou-a fora e se curvou sobre a outra. O processo se repetiu e, a seguir, Djabal voltou sua atenção para os pés de Conan. Mas o cimério, lutando para se pôr em uma postura sentada, arrancou as tenazes das mãos dele e o fez cambalear para trás com um violento empurrão. As mãos de Conan haviam praticamente dobrado de tamanho, de tão inchadas. Seus dedos pareciam deformados, e a agonia que o invadiu ao cerrar os punhos fez com que sangue vertesse por baixo dos dentes cerrados. Porém, de algum modo, as mãos desajeitadas, juntas, conseguiram arrancar primeiro um prego e depois o outro. Não estavam tão enfiados na madeira quanto os demais. Ergueu-se com o corpo rígido, apoiando-se nos pés inchados, oscilando como que bêbado, o suor pingando do rosto e do tronco. Cãibras o assolavam e ele premeu os maxilares para combater o desejo de vomitar. Olgerd, que observava com indiferença, fez um sinal para que fosse na direção do cavalo roubado. Conan titubeou para a frente. Cada passo uma estocada infernal que salpicava seus lábios com espuma ensanguentada. Uma mão deformada tateou e postou-se desajeitadamente sobre a sela, e um pé cheio de sangue de modo algum encontrou o estribo. Cerrando os dentes, montou, quase desmaiando enquanto o fazia. Mas sentou-se na sela e, ao fazê-lo, Olgerd atingiu firme o cavalo com seu chicote,
A fera, assustada, empinou e o cimério oscilou e afundou na cela como um saco de areia, quase sendo arrancado dela. Conan tinha envolvido uma rédea em cada mão, travando-as firmemente com os dedões. Com a força dos bíceps, obrigou o cavalo a descer, e a fera relinchou, as mandíbulas quase deslocadas. Um dos shemitas ergueu um cantil de água, interrogativamente. Olgerd balançou a cabeça. Deixe-o esperar até chegarmos ao acampamento. São só 15 quilômetros. Se estiver apto a viver no deserto, sobreviverá até lá sem beber. Os homens cavalgaram como fantasmas velozes em direção ao rio. Entre eles, Conan oscilava como um homem embriagado na cela, os olhos injetados e arregalados, a saliva seca nos lábios empretecidos. Valeu por assistir até agora. Se você gostou e acha que devo continuar produzindo este tipo de conteúdo, então dê uma força deixando seu like. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Cimério. Então, se não for inscrito, cogite se inscrever. Por enquanto, você também pode ajudar o Crônicas através de mais duas formas, além do like. A primeira é utilizando o nosso link para fazer suas compras na Amazon. Ele está na descrição dos vídeos e não altera em nada o valor de sua compra, mas dá uma moral para o canal do Conan. A outra é através do botão Valeu, que está localizado logo abaixo do vídeo. Ali você pode clicar e apoiar nosso trabalho com qualquer valor. Fique à vontade para contribuir se você puder. Eu sugiro que você dê uma navegada pelas nossas playlists. Com certeza você vai curtir o conteúdo e aproveita para comentar lá e interagir comigo. A gente se vê então daqui a pouco no próximo vídeo. Valeu, tchau!